Olá, boa noite a todos vocês. Que o Senhor nesta noite venha nos abençoar com mais um momento precioso de estarmos juntos na presença do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Momento de meditação da palavra, de separação, para que nós venhamos juntos a meditar naquilo que Deus tem a falar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que será um momento precioso de junto podermos estarmos na presença do nosso Deus. Gostaria de pedir a vocês que abrissem uma sala de vídeo, compartilhassem essa mensagem, não só essa, mas todas as mensagens e que o nome do Senhor seja glorificado. Já chegou aqui conosco o Gabriel Rodrigues, boa noite, Dona Fabiola, Dona Edi, Rosângela, Pastor Gilberto, que Deus abençoe a todos vocês cada vez mais, em nome de Jesus nesta noite. Paulo Coutinho, que Deus abençoe. A Beatriz Santos, que é minha esposa, que está assistindo também. Pastor Gilberto, que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu ia dizendo, é um momento de meditação da palavra de Deus, mais uma casa de paz, onde junto vamos meditar naquilo que é a palavra de Deus, que nos alimenta, que nos guarda, que nos livra, que nos fortalece a permanecermos sempre firmes e constantes na presença de Deus. Essa semana toda nós temos tido mensagens que têm nos abençoado cada vez mais entre os outros pastores, que Deus tem trago a revelação e que o Senhor venha a ser cada vez mais exaltado. Toda a honra, toda a glória sejam dados somente ao Senhor. Dona Alda, Deus abençoe a senhora. Pastor Paulo, que Deus abençoe o senhor também, em nome de Jesus, nesta noite. Mas eu quero novamente encorajar cada um de vocês a abrir uma sala de vídeo e compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas. Por que sempre falamos isso, meus irmãos? Falamos sempre isso porque existem outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, se fortalecer, precisam conhecer esse Deus maravilhoso. E Deus separou esse momento, neste momento dessa live, dessa casa de paz, para junto levarmos a palavra de Deus para os lares, para as casas. Desde segunda-feira nós temos tido as lives. Quarta-feira a live foi transmitida direto lá da igreja, mas aqui agora neste momento nós estamos transmitindo direto da minha casa. Pastor Marcos, que Deus abençoe o senhor, vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós precisamos compartilhar a palavra do Senhor. E hoje, para a nossa meditação, meus amados, eu vou falar hoje que Deus colocou ao meu coração algo que me chamou muita atenção, e hoje nós vamos falar sobre propósito de Deus, ou seja, projetos, objetivo. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Por isso que nós fomos chamados e escolhidos. A paz do Senhor, João, que Deus abençoe o senhor, Deus abençoe grandemente. Então vamos falar sobre propósito, sobre o projeto, o objetivo de Deus. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Meus amados, é importante nós buscarmos saber e entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Por quê, pastor? Porque quando nós buscamos isso em Deus, a revelação de entender qual é o propósito e compreender qual é o propósito de Deus na nossa vida, nós ficamos seguros naquilo que Deus tem a nos falar, a nos orientar. E mesmo passando por momentos difíceis, momentos de luta, momentos de tempestade, desafios que a vida nos proporciona, que ninguém está livre de passar por isso, nós temos a certeza que nós somos chamados e escolhidos por Deus para realizar um projeto, um propósito dele. E eu quero meditar junto com vocês na palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 8. Abra, por favor, a sua Bíblia, você que está aí agora nesse momento. É muito importante nós acompanharmos nas Escrituras Sagradas. Vamos falar sobre propósitos. E quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos
o nosso chamado, para qual Deus nos chamou. Deus chamou todo mundo, meus irmãos. Todo mundo que está na presença dele, Deus escolheu, Deus chamou. Então Deus nos chamou para quê? Para fazer aquilo que é a vontade dele, para estar próximo dele, como nós temos ouvido nas lives, para estar junto dele, mas também para realizar o seu projeto e o seu propósito. Porém, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o propósito de Deus, melhor dizendo, na sua vida? Você sabe qual é o objetivo de Deus para qual Deus te chamou? Em Romanos capítulo 8, eu quero meditar junto com vocês um versículo onde o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele aborda vários temas nesse capítulo 8. Porém, Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus, ela diz assim: olha, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. No 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. A palavra-chave hoje, que na nossa meditação, é o versículo 28 de Romanos 8. Diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, daqueles que são chamados por seu propósito, daqueles que são chamados para uma finalidade. E Paulo está dizendo aqui que também Deus antes nos conheceu e nos predestinou, nos destinou com antecipação para uma finalidade. Existe uma finalidade na vida de todos nós. Existe um projeto de Deus a ser realizado na minha e na sua vida. Porém, nós precisamos buscar em Deus qual é o propósito dele, a realização do propósito dele. Porque Paulo está dizendo aqui, em outra tradução, eu quero ler com vocês, outra tradução, a palavra diz assim, o versículo 28 de Romanos 8. Estamos certos, olha só o que Paulo diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, o seu propósito. Se eu entendo isso, que eu sou chamado para realizar algo para Deus aqui nesta terra, nós precisamos permanecermos firmes e sabendo que esse versículo contribui em todas as coisas juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. Prova disso já foi dito nessa semana a respeito desse homem chamado José. A prova de que Deus, ele age em todas as coisas a fim de beneficiar os que o amam, a prova disso tudo foi José. José, nós sabemos que José, Deus colocou sonhos, 2 sonhos no coração de José, mas aquele sonho havia um propósito. Havia um propósito específico para que Deus colocasse aquele sonho. Nós sabemos, eu não quero falar sobre a vida de José hoje. Eu quero falar sobre a vida de Jesus. Jesus, ele esteve aqui na terra com um propósito, meus amados. Nós sabemos qual foi o propósito. Qual foi o propósito de Jesus? Foi trazer para nossas vidas a salvação e nos mostrar e nos conduzir o caminho da salvação, nos guiar por esse caminho. Nós entramos por essa porta estreita e hoje nós estamos nesse caminho para a glória do Senhor. Porém, nós precisamos buscar em Deus qual é o meu propósito, qual é o objetivo dele aqui nessa terra. Paulo diz aqui no versículo 29 que nós temos que ser o quê? Ele diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou, ou seja, nos destinou antecipadamente para uma finalidade. Qual era a finalidade? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus, ele nos convocou, nos chamou, nos escolheu para nós sermos conforme a imagem do seu Filho, em amor, em bondade, ou seja, Jesus fez tudo isso. Jesus amou, teve compaixão, Jesus andou nessa terra e Jesus fez
a vontade de Deus, e nós fomos chamados e escolhidos. Jesus, por exemplo, ele veio com um propósito. Qual foi o propósito de Jesus? Anunciar a salvação, trazer a graça de Deus, o favor de Deus sobre nossas vidas e nos dar o direito da salvação, o direito que foi conquistado na cruz do Calvário para todos nós, aqueles que creem, aqueles que andam em conformidade com a palavra, nos conduzir pelo caminho. E Jesus, em seu propósito, ele confirmou, ele terminou aquela obra que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Por isso que é muito importante eu e você, nós entendermos e saber qual é o propósito de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, meus amados. Fazemos parte de um corpo, membros, mas cada membro tem um propósito específico, cada membro tem uma situação a fazer. Talvez o seu propósito, muitas das vezes quando nós falamos sobre propósito, muitos entendem assim: poxa, eu não vou ser pastor, eu não vou ser levita da casa do Senhor, eu não tenho dom para ser pastor, não tenho um dom para ser levita, eu não tenho um dom para ser obreiro. Não, meus irmãos, mas você tem o dom de abraçar, mas você tem o dom de guardar, de cuidar, e você tem o dom de proteger. Esse é um dom também, isso daí também é um propósito de Deus na vida de muitas pessoas. Porém, nós precisamos entender e saber, para que essa palavra, esse versículo 28, sabemos que todas as coisas, muitas das vezes, passamos por momentos difíceis na nossa vida, momentos muito difíceis, mas quando nós entendemos que existe um propósito na minha vida, existe um propósito, eu estou cumprindo o propósito de Deus, Deus me fortalece cada vez mais em nome de Jesus. Jesus, ele esteve aqui na terra com um propósito. Qual era o propósito? De anunciar a salvação e de nos conduzir pelo caminho, nos mostrar o caminho e nos conduzir. Hoje nós estamos conduzidos por esse caminho pelo Espírito Santo de Deus, mas enquanto eu estou aqui pisando nessa terra, eu tenho que entender qual é o propósito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Quando eu entendo isso, eu entendo o que Paulo disse. Paulo afirmou: eu estou certo, eu estou convicto de que Deus age segundo em todas as coisas. Que todas as coisas são essas, meus irmãos? Que todas as coisas são essas só quando as coisas estão boas? Só quando tudo está bem? Não, aqui está falando mesmo quando as circunstâncias se tornam contrárias, como eu falei a vocês. Volto a falar novamente de José, mas eu quero dar outro exemplo de outras pessoas. Eu não vou abrir a Bíblia toda, para que talvez não dê tempo da gente ministrar, mas eu vou ministrar sobre a vida de vocês o que Deus colocou no meu coração sobre os exemplos. Por exemplo, a Ruth. Você conhece a Ruth da Bíblia, que a Bíblia diz? A Ruth foi quem? A Ruth, ela foi depois bisavó do rei Davi. Porém, a Ruth era uma mulher estrangeira, onde a sua sogra Noemi, junto com seu esposo, seus filhos, por uma terra. Você já conhece essa passagem. E chegaram lá, a Ruth casou com um dos filhos da Noemi. Porém, esse filho da Noemi veio a falecer. E a Ruth, ela fez o que, igreja? Ela decidiu no seu coração, quando a sua sogra decidiu voltar. Existia um propósito ali. Existia um propósito de Deus sobre a vida da Ruth. Existia um propósito. Qual foi o propósito de Deus sobre a vida da Ruth? Cuidar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? O propósito da Ruth foi cuidar da sogra. Ruth cuidou, voltou novamente com a sua sogra, cuidou. Ela cuidou da sua sogra, ela sustentou, porque quem trabalhou foi ela. Você sabe, conhece muito bem a palavra. Então a Ruth foi usada por Deus com um propósito, com uma finalidade. Qual foi a finalidade? Abençoar a sogra. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Vamos falar sobre outra pessoa. Uma outra pessoa, Raabe. Você conhece a história de Raabe? A Bíblia fala a respeito dessa mulher Raabe. Deus envia 2 espias, ou seja, Josué, ele envia 2 espias, os espias para espiar a terra, chegar lá, espiar lá, Jericó. Então os 2 espias entraram naquela cidade e os 2 espias estavam lá. Porém, eles foram se abrigar justamente aonde? De Raabe estava. E Raabe, ela fez o quê? Ela protegeu eles, ela guardou eles, ela arriscou a sua própria vida
para guardar aqueles 2 espias. Por quê? Guardou a sua vida dela e da família dela, ou seja, se arriscou, melhor dizendo, vamos fazer uma reflexão novamente. Ela se arriscou a sua vida, a vida da sua família, para guardar 2 homens estrangeiros que estavam lá para espiar a terra. Porém, existia um propósito para isso. Aqui Paulo está dizendo, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, também Deus destinou antecipadamente, Deus escolheu antecipadamente. Deus já sabia que os espias iriam estar lá em Jericó, sabia que a Raabe poderia estar lá e iria guardar eles. Existia um propósito na vida dela. Porém, todas essas pessoas que eu falei, inclusive também o apóstolo Paulo, que afirma bem claramente sobre isso, o apóstolo Paulo, que ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ele tinha certeza disso. Olha o testemunho de Paulo, olha o que Paulo passou, olha o que Paulo enfrentou. Porém, Deus abençoou todas essas pessoas em nome de Jesus. A Raabe, estamos falando sobre ela agora. A Raabe, meus irmãos, ela foi salva, toda a família dela. Sabemos o que aconteceu quando eles foram lá, destruíram toda a cidade. Porém, a família de Raabe e Raabe foram salvas. Raabe tinha alguma coisa diferente? Não, mas tinha um propósito de Deus sobre a vida dela. É isso que precisamos entender. Amanhã nós vamos ter 6 horas de oração. 6 horas de oração, onde existem propósitos específicos para que juntos venhamos a interceder, a orar, a interceder a Deus, buscar a direção de Deus, como o pastor Marcos designou, como o pastor Marcos colocou. Ele vai colocar a área que nós vamos orar, mas você precisa também incluir nesse propósito. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, você precisa colocar isso. Senhor, me mostra qual é o meu propósito. O meu propósito é abraçar, então vou abraçar. O meu propósito é cuidar, então vou cuidar. O meu propósito é proteger, então vou proteger, mas desde que cumpra o propósito do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, nós nos fortalecemos cada vez mais. Quando nós entendemos qual é o nosso propósito, tem pessoas que, me perdoam, meus amados irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja, estão perdidos. Existe um propósito na vida dessas pessoas, mas eles ainda não buscaram em Deus. Qual é esse propósito? Porque quando você busca, você entende o que Paulo disse em Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito, com uma finalidade. Noé foi chamado com uma finalidade. Qual foi a finalidade que Deus chamou Noé? Preservar a vida. Deus já tinha determinado que iria exterminar tudo. Porém, Deus viu em Noé um homem justo. Naquela geração diante dele, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Olha a diferença. Deus andar comigo e eu andar com Deus. É uma grande diferença, meus amados. Às vezes nós queremos que Deus esteja andando, ou seja, conosco, andando nos nossos caminhos. Não, nós fomos chamados e escolhidos para andar no caminho do Senhor, e Noé andava no caminho do Senhor. Então Deus viu e achou graça na vida de Noé, e Deus deu um projeto a Noé: constrói uma embarcação. Nós já sabemos disso, já sabemos várias vezes, mas qual era a finalidade de Noé construir aquela embarcação? Qual foi a finalidade? Qual foi o propósito? É isso que precisamos entender. O propósito era preservar a vida. E entrou a família de Noé. Noé, para salvar a sua família, foi submetido ao propósito de Deus e cumpriu aquilo que ele foi chamado. Cumpra o que Deus te chamou. Primeiro, para cumprir o que Deus te chamou, precisamos entender o que Deus nos chamou, para que Deus nos chamou, em qual área Deus nos chamou. Você está entendendo? Talvez tenha pessoas hoje que estão nos ouvindo que falam assim: mas eu ainda não conheço o Senhor, mas eu creio em nome de Jesus. A Bíblia diz que há um propósito embaixo do céu.
um propósito para todas as coisas. Basta nós buscarmos isso em nome de Jesus. E amanhã, volto a dizer novamente, amanhã tem as 6 horas de oração lá na igreja, no Porto da Pedra, na rua Abílio José de Matos, número 1721, no centro ali do Porto da Pedra, Igreja Nova Unção de Deus. A igreja vai estar aberta das 6 horas da manhã até meio-dia. Momento precioso também de separação. Ali vai ser um momento de separação, meus irmãos. Separação para buscar a presença de Deus, ter uma intimidade com o Senhor, buscar em Deus a direção dele para nossas vidas. Nós precisamos entender e guardar essa palavra dentro do nosso coração. Não é só nos momentos difíceis, não. É nos momentos que nós vamos enfrentar, nos momentos da nossa vida, na nossa caminhada, que Jesus falou. E deixa bem claro e objetivo para todos, não é só para mim, não é só para você, que no mundo nós teríamos algumas lutas, algumas aflições, sim, teríamos, mas que nós tivéssemos um bom ano. Então Paulo afirmou lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que Paulo afirmou que nós somos mais do que vencedores. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Romanos 8, Romanos aqui 8, 37, Paulo declara isso. Ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas eu preciso entender que existe um propósito específico de Deus na minha vida, para que eu venha me fortalecer cada vez mais, para que Deus venha me fortalecer, melhor dizendo, e eu venha estar mais próximo de Deus, para que Ele venha me dar, ou seja, o ensinamento, me dar coragem, ousadia, para me terminar e declarar o que Jesus Cristo declarou, meus amados. Ele declarou lá em João capítulo 17, versículo 4. Eu quero terminar lendo João 17, no versículo 4. Diz assim, quando Jesus orou pelos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo, ele declarou em João 17, no versículo 4. É isso que nós precisamos entender. Paulo também declarou o quê? Para Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, combati o bom combate. Existia um propósito do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo aqui nessa terra, ele cumpriu o propósito de Deus. Ele chegou a declarar isso em nome de Jesus. Você também pode declarar. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o nosso exemplo, que nós temos que seguir Jesus como nosso maior exemplo, ser semelhantes a Ele, ser semelhante ao Filho de Deus. Ele diz assim no versículo 4, nesta oração de João 17, versículo 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, olha só, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus entendia que existia um propósito, o propósito que Jesus veio aqui nessa terra era o propósito de Deus. Jesus sabia qual era o propósito de Deus na vida dele. Então Jesus aqui, ele está orando pelo seu discípulo, mas ele diz assim, eu glorifiquei-te na terra, falando para o Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, ele disse assim, eu terminei aquilo que o Senhor me deu a fazer. Eu comecei, eu permaneci, eu perseverei e eu terminei a obra que o Senhor me deu a fazer. Meus irmãos, nós temos um projeto de Deus, um objetivo na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Eu creio que nós temos um propósito de Deus para nossas vidas. Basta cada um de nós buscarmos entender e compreender qual é esse propósito que Deus tem a realizar na nossa vida. Sendo assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você entendeu a palavra? Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém. Que Deus seja louvado através da sua vida, da sua casa, da sua família, nesta noite. Que o Senhor venha te conceder essa graça, em nome de Jesus. Que amanhã, seja 6 horas da manhã, de 6 às 7, de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 a meio-dia, seja em qualquer um desses horários, você venha tomar essa decisão em nome de Jesus. Como o pastor disse,
Parece que ele vai fazer uma transmissão às 9 horas, é isso mesmo? Ele vai fazer uma transmissão de uma live de lá direto para as pessoas que estão em casa. Até as pessoas que estão em casa vão poder, meus irmãos, vão poder se separar nesse momento para que junto venham a fazer esse propósito. Mas olha, para tudo. Quando nós vamos ao monte, quando nós vamos buscar a Deus no monte, quando nós vamos orar, Jesus subiu ao monte, mas Jesus subia ao monte com um propósito. Existe um propósito. Volto a dizer novamente, você sabe qual é o propósito seu em Deus? Paulo disse, aqueles que antes conheceu, ou seja, Deus tinha me conhecido antes, já me conhecia antes, ele me predestinou. Predestinou o quê? Ele me destinou, eu já era destinado antecipadamente para fazer isso que eu estou fazendo hoje, agora. Ministrar a palavra de Deus. Eu tenho essa certeza e essa convicção. Eu posso passar por momentos difíceis, posso passar por lutas, posso passar por momentos de tristeza, de momentos de dificuldade, posso passar sim, posso passar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu sou chamado, escolhido pelo nome do Senhor. Não é soberba não, meu irmão. É essa certeza que nós temos que ter. A certeza que Deus te escolheu, a certeza que Deus te chamou, seja qual for a situação, seja para abraçar, meus irmãos. O abraço cura, diga glória a Deus. O abraço restaura, um sorriso restaura. Você sabia? Você sabia disso? Então um sorriso transforma, um abraço transforma. O cuidar, a Ruth cuidou, a Ruth largou tudo, ela fez uma declaração, o seu Deus será o meu Deus. Então ela se entregou a esse Deus vivo e verdadeiro, mas Deus já conhecia a Ruth antes disso tudo acontecer. Eu creio nisso. Deus já predestinou antes disso tudo acontecer. Então, meu irmão, toma posse dessa vitória. Canta o hino da vitória. Lá em Romanos 8, depois Paulo canta o hino da vitória. O hino da vitória é: sabemos que coisas, em tudo que eu venha passar, Paulo estava declarando, em tudo que eu venha passar, em tudo que eu venha viver, em tudo que eu venha acontecer comigo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que eu sou mais do que vencedor. Você está ouvindo? Você está entendendo? Não é só falar de boca para fora, é viver o que nós declaramos, o que a Bíblia declara a meu respeito e ao seu respeito. Hoje, nesta noite, toma essa posição em nome de Jesus. Agora eu quero orar com vocês para a glória de Deus. Boa noite, Rayane, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar? Curve a sua cabeça agora e feche seus olhos, mas ore com fé. Você que não tem certeza ainda, pode ter alguém aqui que está assistindo essa live que não tem a certeza do propósito de Deus na sua vida, meus irmãos. Eu quero te dizer uma coisa, existe um propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Existe esse propósito. Basta eu e você, nós, tomarmos uma posição e buscar em Deus qual é o propósito. Depois que Deus revelar qual é o propósito, permaneça firme para a glória de Deus. Mesmo passando por momentos de tempestade, de luta, de vento forte, mas Deus está conosco e o que importa é o final. É a linha de chegada. Jesus declarou: Pai, eu te glorifiquei aqui nessa terra, eu consumei a obra que o Senhor me deste. Paulo declarou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, a confiança em Deus que me conduziu por esse caminho e eu cheguei lá. Hoje chegou a minha vez e a sua vez, em nome de Jesus, que juntos nós vamos vencer para a glória de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, por favor, e feche seus olhos. Oremos assim. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos o teu nome acima de todas as coisas, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Durante toda essa semana, Senhor, o Senhor tem nos trago palavras, meu Deus, sobre a vida dos pastores que ministraram, meu Deus, e hoje eu estou ministrando a tua palavra. Eu creio, Senhor, que vidas foram alcançadas durante toda essa semana, pessoas foram restauradas, curadas, libertas, meu Deus, aqueles que verdadeiramente creram naquilo que estavam sendo ministrado, aqueles que verdadeiramente tomaram uma posição de ser filho de Deus, ser chamado
chamado, escolhido, entenderam que são chamados, com um propósito, uma finalidade. Hoje nós falamos sobre isso, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, manifeste teu poder agora sobre a vida dessas pessoas. Repreende, Senhor, toda dúvida, toda insegurança. Pode haver pessoa que está dizendo: eu fui escolhido mesmo por Deus. Será que eu fui chamado? Não, Senhor. É uma certeza que nós temos que ter dentro do nosso coração para que nós venhamos a viver a manifestação da palavra de Deus em nossas vidas. Paulo tinha certeza que sabia que todas as coisas contribuiriam para o bem daqueles que amavam o Senhor, meu Pai, daqueles que o Senhor amam. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não fomos escolhidos agora, nós fomos escolhidos antecipadamente, como Jeremias declarou: antes de eu nascer, antes de eu sair, antes de eu vir ao mundo, o Senhor já me conhecia, o Senhor já tinha um propósito específico para mim. Jeremias declarou isso, Pai. Então, em nome de Jesus, meu Deus, mostra para essa pessoa qual o propósito dela para a glória do teu nome. Amanhã, ó Senhor, nós vamos ter o propósito de oração. Às 6 horas de oração, vamos proclamar um jejum, meu Deus, um jejum da meia-noite até o meio-dia, para glorificar e exaltar o teu nome. É claro que aqueles que podem fazer esse jejum, Jesus, mas orando nós podemos orar, interceder nós podemos interceder. Fortalece esse homem, Senhor, fortalece essa mulher, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome, que nós venhamos a declarar como Jesus, o teu filho, declarou. Ele disse: eu glorifiquei-te, o Senhor, aqui nesta terra, consumando a obra. Eu terminei a obra que o Senhor me deu a fazer. Senhor, que nós venhamos a terminar essa obra a qual o Senhor nos chamou. Mas primeiro nós precisamos entender e saber qual é o propósito em nossas vidas, especificamente para cada um de nós. Assim eu entrego a vida de todos em tuas mãos. Eu oro por todas as famílias, Senhor, do Brasil e do mundo. Peço, como o Senhor nos alcançou, alcance cada vida também, Senhor. Alcance que as tuas infinitas misericórdias venham se manifestar na vida de todos para glorificar e exaltar o teu nome. Assim eu te entrego, Senhor, a vida de todos em tuas mãos. E eu creio, Senhor, que hoje, agora neste momento, houve manifestação da tua glória, de libertação, de cura. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que estão sendo curadas, libertas, porque o Senhor está abrindo o entendimento de cada uma delas e mostrando qual é o propósito dessas pessoas. Por isso, eu te louvo e te glorifico por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Assim oramos, Senhor, e assim te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando, te fortalecendo para a glória dele, em nome de Jesus. Amanhã, 6 horas de oração, Rua Abílio José de Matos, número 1721, no Porto da Pedra, Igreja Nova Unção de Deus. Nós vamos estar lá, a igreja vai estar aberta a partir das 6 até o meio-dia. Espero vocês lá para que juntos nós venhamos, para a glória do Senhor, estarmos juntos e buscar a direção de Deus. Porém, é individual, a oração é individual. Em cada hora vai ter um intercessor, cada hora vai ter uma pessoa intercedendo. Você vai chegar na igreja, você vai fazer o seu propósito de separação, não tem aglomeração, meus irmãos. Você pode cantar louvor, você pode ler a Bíblia, você pode se sentir à vontade, se ajoelhar diante do altar do Senhor. É um momento de separação, de comunhão com Deus, e inclui esse propósito também, o propósito de conhecer qual é a finalidade para a qual Deus te chamou, em nome de Jesus. Se você ainda não entende, se você ainda está buscando isso em Deus, peça a Ele, inclui nesse propósito, além de interceder, além de buscar, além de orar, inclui esse propósito em nome de Jesus. Que o Senhor Deus continue te abençoando, te guardando para a glória dele, em nome de Jesus. Ficam todos com Deus, ficam todos na paz, em nome de Jesus.